Alô, fiel, vamos lá para mais um vídeo. Vamos aí com nossos amigos da Energia 97, falando um pouco do nosso timão. Eles hoje vão avaliar os nossos jogadores e aí o elenco, né, que vem com uma decaída aí, fazendo um corpo mole e entre outras coisas mais aí, e avalia, né, como vem o desempenho, né? Essas duas últimas partidas, o Corinthians perdeu para o Ceará e para o Bragantino, então viemos aí numa decaída do nosso. Segue o vídeo aí. Muito bem, chegando as novidades do Scream for me, Corinthians! Em nome de Novibet, tem novidade, abriu 2 gols, pagamento antecipado garantido. Tome contra-ataque da equipe do Ceará. Mugni arrancou, Pedro Henrique tá aberto na ponta, é pra ele, Galeano tá sozinho. É pro Galeano na cara do gol, batida é gol do Ceará. Sim, deu ruim. Se ferrou. Houve um equívoco. Galeano marca para o Ceará, camisa 27, um contra-ataque que o Corinthians, por exemplo, não tem. Bola recuperada na bobagem de Yuri Alberto, ligação do Mugni. Com o Pedro Henrique na direita, o Galeano estava sozinho, pedindo dentro da grande área. O Pedro Henrique cruza, o Galeano finaliza de primeira e estava longe, hein? Perto da risca, mas matou o goleiro Felipe Longo. Tá aberto o placar, 1 para o Ceará. O placar do Estádio 97 informa. Lá em Itaquera. 7-0 Corinthians. Ceará 1, Corinthians 0. Hoje vai ser clima assim, ó, Lima. Clima de alegria, de felicidade, de confiança, porque o Corinthians está recuperando a confiança. Memphis saiu bravinho, né? Também não recebe, né? Tiraram o cara do hotel aqui, mandaram lá pra Coab 2, velho. Não vai jogar mesmo. O Corinthians é organizado, frio e letal. Frigideira ligada aqui pro Dorival, hein? Eu cheguei cedo aqui, já o óleo já tava no tacho aqui, ó. Sabe? Se um dia eu fui crítico, eu não lembro mais. E cadê o tal do Guinegão lá? Anda sumido, hein? Tinham comparado ele já com o Hendrick, com o Estevão. Falei no começo que ninguém acreditou em mim. Não, e tinha cara falando aqui nesse programa que ia pegar a vaga de Libertadores. Não é por nada não, essa competição a gente gosta, né, Lelê? Essa a gente sabe jogar. Fala danaba, fala aí, mano. Fala danaba, trouxa. Fala danaba, fala aí, mano. Fala danaba, trouxa. Fala danaba, fala aí, mano. Mano, vai ter muito a falar, hein, mano. Pelo amor de Deus, hein. Perder do Ceará vai ganhar de quem, trouxa? Eu quero falar aí de G6. Você que o diga, né, o palhaço? Ceará em casa, hein, rapaz. Falar que o Se Bragantino enxerga, mano. ruim, aí, ó. Vai dormir. Ué, mas vocês não ganharam de ninguém do G6 mesmo. Isso Interessa prova que que vocês não não vão ganhar o ganhou. título. Tem, tamo 4 com um ponto a mais aí do que era pra ter. Ô, mano, vamos às palavras de Dorival, né, do DJ. Faltou inspiração ao time. Que é poeta né? agora? Faltou inspiração. E ele também fala que espera que o time esteja nessa data FIFA aí, volte com uma condição física melhor, né? De uma forma melhor, porque também tá com alguns desfalques, o Corinthians, né, mano? Com dificuldade aí. Mas até jogadores saindo do campo falaram o seguinte, a gente já teve desfalques ano passado e mesmo assim a gente conseguiu jogar, né? Memphis Depay deu a palavra também. Falou, admitiu a atuação ruim, mas promete cabeça erguida para reagir. Palavras de Memphis Depay, mano. Olha, Mota, vamos lá, com calma. Calma. Respira, mano. A pouca paciência que eu tinha com o Dorival, acabou. Acabou. O trabalho do Dorival, velho, é uma merda. Essa é a verdade. Não, o Dorival é fato. Tá na final da Copa do Brasil, O tu mesmo Dorival fala. Não, mas é que tá, ô Quintino. Muitas vezes o Dorival ele conquista títulos e isso encobre a porcaria de trabalho que ele apresenta. O Flamengo é prova viva disso. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil e demitiu o Dorival. Sabe por quê, ô Quintino, que aconteceu isso? Porque o Flamengo viu que o Corinthians amassou o Flamengo dentro do Maracanã. O Flamengo tendo um time muito melhor que o Corinthians engoliu o Flamengo, atropelou o Flamengo e não venceu por um mero detalhe. Um mero detalhe. E a diretoria do Flamengo viu isso. Tanto que mandou o Dorival embora e contratou o Vitor Pereira naquela oportunidade. Você acha que isso daí foi coincidência? Se fosse o Jorge Jesus à frente do Flamengo, você acha que a diretoria do Flamengo teria feito isso? Não, porque o Dorival é essa porcaria aí. É um trabalho água de salsicha. É um trabalho inútil.
E o Dorival é isso. Vide seleção brasileira. O Dorival ele vive de um recorte na carreira dele, que ele teve no Santos, que depois ele teve no São Paulo de novo. Esse lapso que foi dentro do Flamengo, que credenciou ele novamente a ter uma oportunidade aí dentro de uma seleção brasileira ali para que ele conseguisse mostrar algo diferente que ele não é capaz de mostrar. O Corinthians de semana para semana, ao invés de evoluir, ele involui. O Corinthians involui com o passar do tempo, ao invés de evoluir. Isso é trabalho de treinador. E aí, muitos gostam de falar assim, mas o elenco do Corinthians é limitado. É limitado, como boa parte do futebol brasileiro. Mas o elenco limitado do Corinthians é melhor que o do Santos. O elenco limitado do Corinthians é melhor que o Bragantino. O elenco limitado do Corinthians é melhor que o Ceará. E o Dorival não mostra isso na prática, porque esses 3 times que eu citei venceram o Corinthians recentemente. Então o Dorival, pra mim, é um trabalho ridículo, é um trabalho tosco de um técnico medíocre. É isso que o Dorival é. Um técnico medíocre. Só pra acrescentar, mano, o Fabinho Soldado que elogiou ele. Falou que ele vem fazendo um trabalho fantástico e vai brigar por título, né? E mas, tá satisfeito Mota, com o trabalho dele. Mas, Mota, esse tipo de declaração aí de dirigente, pra mim é uma declaração imbecil também, porque amanhã se precisar mandar embora, vai mandar embora, mesmo elogiando no dia anterior. Olha, é o meu técnico, eu tô contigo. Amanhã aparece aí um cara que agrade, o nome da diretoria é pé na jaca do Dorival. Então, pra mim, Mota, quando eu vejo o Corinthians em campo, esse time sonolento, esse time que parece que fez uma endoscopia e foi pra dentro do gramado, é trabalho do treinador. O Corinthians hoje não tem cobrança, não tem líder dentro de campo e fora de campo é um fracasso também. Eu olho pro Dorival, cara, de verdade, eu vejo o tio Paulo pedindo empréstimo no banco. Ele tem a mesma veemência do tio Paulo sentado na cadeira com aquela mulher lá pedindo empréstimo. Mas é verdade, Domênico, a imagem que eu tenho do Dorival é essa. É um cara inerte. É um cara inerte na frente do gramado. O jogador olhar pra ele e tá assim, ó. Com a boca murcha assim. Não, boca murcha não. Sabe, sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer, não tem de onde tirar. O grande treinador, Domênico, ele tá vendo o time ser amassado, o time com dificuldade, ele reage, o Dorival não reage, cara. O time do Corinthians, ele não tem padrão. Mas não é que perdeu, Mota, ele nunca teve o time na mão. O Corinthians, muitas vezes, ele consegue vitórias pela individualidade de um jogador ou outro que acaba fazendo uma jogada, mas não tem construção. O Corinthians, muitas vezes, ele vence uma partida ou outra pela energia da Neoquímica Arena, mas não é por causa de uma porra de um trabalho de técnico. Não é, Mota, não é. É ridículo o que tá acontecendo dentro do gramado. Quando tirou o Palmeiras, tu vibrou com o Dorival. Mas, ô Quintino, primeiro, com relação ali ao trabalho que gerou o título, ainda era o Ramon Dias. Não, na Copa do Brasil também. Então, mas quando foi o trabalho do Dorival, o Corinthians ele tava muito mais, ô Quintino, eu volto a falar aqui, pela iniciativa de quem tava em campo, que a água bateu na bunda e eles viram que eles precisavam correr, do que pelo próprio técnico. O Corinthians ele não tem uma inspiração que venha do banco. Não tem, cara, não tem. E pra você ter uma ideia, ô Quintino, por exemplo, não sei se vocês chegaram a ver Corinthians e Ceará. Vocês chegaram a ver o Corinthians e Ceará? Eu assisti um trecho pequeno. Não, mas no trecho pequeno que você deve ter visto, você deve ter visto a bosta de partida que o Memphis fez. Vi. Pois é. E sabe quem foi o destaque do time? O Dieguinho. Foi bem esse garoto, muito mais responsabilidade do que o Memphis, do que o Yuri Alberto. E esse cara, Quintino, ele foi preterido. Esse cara, ele sumiu. Ele tinha feito algumas boas partidas e do nada o Dorival resolveu escanteá-lo. Sabe por quê? Porque aí chegaram os cobrões, os donos da posição. E aí esse cara foi pro banco. Ele nunca mais apareceu. Ele foi preterido do time. E aí, coincidentemente, por exemplo, nesse jogo, o moleque vai e aparece, sendo muito mais protagonista do que esses caras que ganham milhões por mês. Assim como foi o caso do Guinegão também, Quintino. Ele banca esse finase bonito do cacete, essa porra desse Yuri Alberto, que o cara pra fazer um gol ele perde 18. E o Guinegão, que vinha numa média de gols, uma média de aproveitamento muito boa, esse cara não ganha... Mas decide, uma hora tu fala que ele é finado bonito, depois ele fala que tem que ir pra seleção, agora voltou a ser finado? Não, pelo contrário. Aí que tá, esse recorte que você fala, que ele precisava ir pra seleção, foi a segunda metade do ano passado. E é o que eu falei, Quintino, eu não sei se o Yuri Alberto é aquele jogador que foi a segunda metade do ano passado, a parte final do ano, ou o cara que jogou o primeiro semestre, ou o cara que tá jogando esse ano. Porque o Yuri Alberto, Quintino, se a gente pegar, por exemplo, Motinha, a maior parte do tempo que ele tá dentro do Corinthians é esse Yuri Alberto de hoje. Mas ele teve bons momentos, como foi aí o segundo semestre do ano passado, como foi na gestão do Vitor Pereira. Só que o Yuri Alberto, Quintino, desculpa, quando você tem um moleque pedindo passagem no banco, que é o caso aí do Guinegão, que agora perdeu até talvez o hype, porque o moleque tava vindo bem, não ganhou oportunidade, perde ritmo, porra. O moleque tava voando, tava confiante, Quintino. A torcida apoiando o cara, ele vai bancar o topetudo do Yuri Alberto. Esse cara tem cadeira cativa no time, ele não sai, velho.
E aí a molecada que precisava ser bancada, que já mostrou qualidade, que é o caso do Dieguinho, que é o caso do Guinegão, ele não banca. Aí ele dá banca, sabe pra quem? Pro Bidon, que tem mais sangue que um pastel de queijo. Moleque sem alma do cacete. Aí você vê lá o Maicon, velho. O Maicon, se ele apostar uma corrida, Motinha, com um idoso, fumante de 40 anos, tá? Que operou o quadril e saiu do coma há 2 meses, é capaz do Maicon perdendo a corrida pra esse idoso. Meu Deus. Tá de brincadeira. Esse time do Corinthians, ele não tem química, velho. Não tem química. É um time sonolento, é um time morto que vive de espasmos. Sabe aquele cara que tá deitado assim na maca há 200 anos e de vez em quando mexe o pé? Sabe aquele espasmo que dá? É o Corinthians. É o Corinthians. E infelizmente por causa desses incapacitados. E eu acho que a cereja do bolo é o Dorival Júnior. Porque quando você tem um elenco morto que você não consegue realmente extrair, a culpa é do técnico, velho. A culpa é do técnico. Se o Corinthians hoje é um resort, é por causa desse cara. Porque o Dorival, ele sempre vai colocar desculpa em A, B, C ou D, mas nunca no trabalho ridículo que ele apresenta. Então, cadê os caras, Dorival? O Dieguinho, que apresentou um bom futebol e deveria ser bancado no time. O Guinegão, que em muitos momentos ele correspondeu muito mais do que o próprio Yuri Alberto, você também preteriu o moleque do jogo. Agora, os seus peixinhos aí, você não mexe. Yuri Alberto, Memphis, é por isso que esses caras cagam e andam, Mota. Eles estão no resort. O técnico não mexe nos intocáveis. Maicon, Bidon, Yuri Alberto, Memphis, esses caras têm vaga cativa no time. Tá de brincadeira, Mas não são os que só ganham mais, mano? Oi? Mas não são os caras que ganham mais? Mas, ô Mota, independente de ganhar mais, velho, você tem que colocar em campo quem tá entregando, velho. Quem não tá entregando que vá pro banco, independente de quanto ganhe. Você não pode bancar um cadáver dentro de campo, velho. Você tá de brincadeira. Cadáver, não. É verdade, velho. Um cadáver. E só pra finalizar também, um cara que eu gosto muito, que eu sou fã, e acho que ele vinha fazendo ontem uma boa partida, dentro do que ele se propunha, é um cara esforçado e tava tentando fazer alguma coisa diferente, fora o Dieguinho, é o Garro. Mas, ô Garro, você também foi um baita de um cretino no cartão amarelo que você tomou, hein? O final do jogo. do cacete, velho. Não, Motinha, nos acréscimos, velho. Faltando não falou que é o discípulo do Maradona? Mas ele foi burro porque ele vai ficar fora do clássico, Quintino. Exato. Ele não tá imune a críticas não, Quintino, porque independente de eu elogiar o cara, quando o cara precisa ser criticado, eu também vou criticar. E o cartão que o Garro tomou é coisa de babaca, velho. É coisa de babaca. Porque ele não poderia ter feito isso porque ele sabia que ele tinha os 2 amarelos, Motinha, e que o próximo jogo era contra o São Paulo. Então o Garro, pra mim, aí foi extremamente ridículo e infantil nesse cartão que ele tomou, sendo que é um baita jogador que a torcida confia e o time também. Porque quando o Garro tá em campo, o Corinthians ele tem um outro rendimento. Agora o Garro não poderia ter feito o que ele fez, cara, desculpa. Foi extremamente infantil e a atitude dele ali foi extremamente babaca, velho. A única coisa é que, por exemplo, quem vocês podem ter de volta é o Hugo Souza, né, mano? No gol do Corinthians que no jogo contra o São Paulo, né? Que a expectativa é que ele se recupere aí da lesão dele e volte a tempo aí, se recupere no data FIFA, né? Ah, Malta, mas até acredito que ele possa recuperar uma lesão na coxa aí também, cara. Mas de verdade, mano, o Corinthians aí, até pra coroar agora com a cereja do bolo, o Dorival falou que espera que o time volte melhor. Por exemplo, RG, se você tá mal numa matéria, o que você faz? Estuda, né? Estuda, pois é. Sabe o que o Corinthians fez? Deu folga de 2 dias pra esse monte de incompetente do cacete aí. Mas eu... Deu folga de 2 dias todos aí. os times deram. Mas eu sei que não é só o Corinthians, tem mais time fazendo isso todos também. Os times caras perdem e ganham 2 dias de folga. Mano, agora só uma... O Santos tá na zona e tá de folga hoje, pô. Só uma pergunta, Maurício. Você foi crítico aí, eu entendo, com relação ao Yuri Alberto. Mas e aí, meu? Como é que você tá vendo o Memphis ultimamente? Chutou o pau da barraca, não quer mais saber de porra nenhuma. Só acrescentando pra você, mano, você comentar até em cima do que o RG tá falando, o RG, e hoje, né, começou a vazar histórias que o Memphis, sim, tem proposta de outros lugares, tá sendo consultado pra ir pra outros lugares, mas que ele e o staff dele acham que é melhor ele ficar no Corinthians e se preparar pra Copa. Com essa bolinha né? aí, Mesmo que ele não esteja satisfeito como forma de preparação física do Corinthians, que ele gostaria daquele cara que trabalhava com o Ramon, né, mano? E aí, ele e o staff dele analisam que pra ele o melhor seria ficar no Corinthians se preparando para a Copa. Ué, mas é fato, Mota. Ô, Mota, isso daí qualquer imbecil também faria a mesma coisa. Que time hoje no planeta pagaria €1 milhão pro Memphis por mês, a não ser o Corinthians? Nenhum. Pela bolinha ridícula que ele joga, o que ele tem entregado, é muito pouco. E o Memphis hoje, Motinha, ele vive numa zona de conforto. Aonde ele vai, ele sabe que ele tem um monte desses... os fiel tiktoker que adoram uma Tava em Cidade Tiradentes.
Então, mas é isso que ele gosta, ô Quintino, sabe por quê? Não precisa jogar bosta nenhuma. Aí ele vai numa quebradinha, aí os caras, tá vendo? O Memphis é humilde. Aí a merda de futebol que ele tem apresentado some pra bater palminha porque ele foi numa comunidade, porque ele fez trancinha na favela, porque ele fez uma música com o Rariel. Então o jogador hoje, o Quintino, é muito fácil conquistar o torcedor. Eu sou de uma época que o jogador do Corinthians, pra conquistar a torcida, ele precisava dar carrinho, bater cabeça na trave, ganhar título, sabe? Fazer gol e subir no alambrado. Hoje não, irmão. Hoje não. Hoje o cara, pra conquistar a fiel TikTok aí, basta postar uma foto falando um videozinho assim, ó, vai Corinthians. Ou então aparecer numa quebradinha, sabe? Aparece num palio velho, dando rolê na comunidade, num Uno, num Gol, sei lá o que E os seguranças tudo atrás, né, mano? Não, mas independente de estar atrás ou não tá, Motinha, não precisa jogar bola. Vai na palio comunidade. velho. É, mas vai lá, ele porque tava- o Corinthians paga carro blindado, segurança, Rosewood pra ele. Mas aí o que ele faz? Ele pega aí um gol velho, vai pra um bairro pobre, e aí filma 2 prédios assim passando na rua, fala: é aqui que eu me sinto bem, pronto. Nossa, olha o Memphis, que humilde. Olha o Memphis, que legal. Aí o Memphis vai lá e posta lá não sei o que. Ele foi viajar, levou 3 camisas do Corinthians lá e doou num país da África. Olha o Memphis divulgando a marca do Corinthians. É isso que o Corinthians precisa. Que Aí esse vai Memphis? lá. É, da Praça é Nossa. Mas, infelizmente, ô Domênico Gato, hoje é muito fácil agradar o torcedor que vive na internet aí aplaudindo o jogador que não joga bosta nenhuma. E o Memphis, ele descobriu isso. É muito mais fácil hoje você agradar a rede social do que agradar dentro de campo. Então ele fala, pra que eu vou me matar? Fala, eu preciso me matar na minha seleção. Porque eu tô usando o Corinthians hoje de resort pra me preparar fisicamente pra disputar a Copa do ano que vem. Falei, isso eu tô fazendo. Quando eu vou pra seleção, eu jogo. Agora aqui, pra que eu vou me matar? Contra o Ceará, contra o Bragantino, contra o Santos? Não preciso. Eu posto 2 videozinhos na internet, a Fiel tá do meu lado. Infelizmente, essa cobrança. E era Celta, viu, mano? Não era Celta. pai o velho, não. Tá bom. Celta. Ah, mas é a mesma coisa. É isso. Tá ligado? Acabou, né? É isso. Acabou? Acabou,